A sala de reuniões tinha paredes de vidro, mesa longa e café caro. Homens de terno conversavam como se o mundo fosse deles. No canto da mesa, quase invisível, estava o jovem. Notebook simples, postura reta, silêncio absoluto. "Quem chamou esse garoto?" perguntou o empresário sem baixar o tom. O silêncio foi constrangedor. "Ele vai só acompanhar", respondeu alguém tentando aliviar. O empresário riu. "Acompanhar o quê? Aqui a gente discute dinheiro, não faculdade." Algumas risadas surgiram. Outras pessoas desviaram o olhar. O jovem permaneceu calado. "Qual é sua função mesmo?" insistiu o empresário, olhando de cima a baixo. "Estagiário, consultor", respondeu o jovem com voz firme. O empresário gargalhou. "Consultor? Você tem idade para pedir empréstimo no banco?" Mais risadas. A humilhação era pública, calculada, confortável para quem estava acostumado a mandar. "Anota aí, garoto", continuou ele. "Empresa não cresce com teoria. Cresce com gente grande e rica." O jovem fechou o notebook com calma. Não por derrota, por decisão. O que ninguém naquela sala fazia ideia é que aquela reunião não era apenas uma apresentação, era uma avaliação. E o homem que mais falava estava sendo julgado. O jovem voltou a abrir o notebook, não para anotar nada do que o empresário dizia, mas para registrar comportamentos. Cada interrupção, cada ironia, cada sinal de arrogância. Aquilo valia mais do que qualquer planilha. "Vamos focar nos números", disse o empresário batendo na mesa. "Quem não entende de dinheiro só atrapalha." O jovem levantou os olhos com calma. "Posso fazer uma pergunta?" O empresário suspirou, teatral. "Se for rápida. Qual é a taxa real de crescimento da empresa nos últimos 12 meses, descontando inflação e churn?" O silêncio caiu como um pano pesado. O diretor financeiro pigarreou. O gerente desviou o olhar. "Isso não vem ao caso agora", respondeu o empresário irritado. "Aqui quem pergunta sou eu." O jovem assentiu. "Entendi." Digitou algo no notebook. Mais um ponto negativo. "Você sabe qual é o problema da sua geração?" continuou o empresário. "Quer pular etapas, quer virar rico sem sofrer." O jovem manteve a postura. "Sofrer não é estratégia." Algumas pessoas se mexeram desconfortáveis nas cadeiras. A humilhação agora começava a constranger até quem ria antes. O empresário cruzou os braços. "Você não vai longe com esse pensamento." O jovem fechou o notebook lentamente. "Essa resposta já me diz o suficiente." Ele se levantou. "Você está interrompendo a reunião", gritou o empresário. O jovem virou-se, calmo demais para quem acabara de ser humilhado. "Não, eu já terminei minha avaliação." O ar sumiu da sala. O jovem caminhou até a porta de vidro, mas antes de sair, parou. Não olhou para trás de imediato. Deixou o silêncio trabalhar. O tipo de silêncio que deixa gente poderosa desconfortável. "Avaliação?" O empresário riu, nervoso. "Você está delirando." O jovem virou-se devagar. "Não, estou sendo preciso." Alguns diretores se entreolharam. O diretor financeiro parecia inquieto. Sabia que aquela reunião não era comum. "Você entra aqui, perde tempo, faz perguntas fora de contexto e agora quer pagar de importante?" continuou o empresário. "Isso é humilhação com quem trabalha sério." O jovem respirou fundo. Humilhação é confundir autoridade com arrogância. É tratar pessoas como descartáveis só porque você pode." A sala ficou gelada. "Você fala bonito", debochou o empresário. "Mas isso não paga conta, não gera dinheiro." O jovem deu um leve sorriso. "Gera sim, só não do jeito que você imagina." Ele abriu a porta, mas deixou uma última frase cair como uma bomba. "Obrigado por hoje. O relatório será bem claro." "Relatório para quem?" alguém perguntou em voz baixa. O jovem respondeu sem hesitar. "Para quem decide se essa empresa merece continuar existindo." A porta se fechou, e pela primeira vez desde o início da reunião, o empresário sentiu algo que não estava acostumado a sentir: medo. Minutos depois que o jovem saiu, a reunião tentou continuar. Tentou, mas nada mais fluía.
O empresário falava, gesticulava, mostrava gráficos e ninguém prestava atenção. A frase "relatório será bem claro" ecoava na sala como um aviso. O celular do diretor financeiro vibrou. Ele olhou a tela, empalideceu e saiu da sala sem pedir licença. "Onde você vai?" perguntou o empresário irritado. O diretor voltou segundos depois, visivelmente tenso. "Precisamos conversar agora." "Depois", respondeu o empresário. "Estou no meio de uma reunião. Não dá para esperar." A sala ficou em silêncio. "Acabei de receber uma ligação do Fundo Internacional que está avaliando a compra da empresa." O empresário franziu a testa. "E daí? Isso é rotina." O diretor respirou fundo. "O avaliador que eles enviaram era o jovem que você acabou de humilhar." O sangue sumiu do rosto do empresário. "Isso é impossível." "Não é. Ele é o principal analista do fundo. E o relatório dele define se a empresa vale milhões ou nada." O empresário sentou devagar. A cadeira rangiu alto demais. Pela primeira vez, ele não tinha resposta rápida, nem piada pronta, nem poder para interromper. "O que ele disse?" perguntou com a voz baixa. O diretor engoliu seco. "Disse que a cultura da empresa é tóxica, que a liderança confunde humilhação com gestão." O empresário passou a mão no rosto. Isso pode ser revertido?" O diretor hesitou. Depende. Depende de quê? Se ainda houver tempo." Do lado de fora do prédio, o jovem caminhava tranquilo, digitando no celular. O relatório já estava sendo escrito. O empresário se levantou de repente, empurrando a cadeira para trás. "Liguem para ele. Agora." A secretária discou, chamou, caiu na caixa postal. "De novo. Nada." "Como assim ele não atende?" gritou. "Quem ele pensa que é?" O diretor financeiro respondeu com frieza. "Ele é quem decide se essa empresa continua valendo dinheiro." O empresário sentiu o peso da frase. Pela primeira vez, não era ele quem avaliava. Era ele quem estava sendo avaliado. "Eu fui duro", tentou se justificar. "Mas isso é ambiente corporativo." "Não", respondeu o diretor. "Isso foi humilhação." O silêncio voltou. O empresário olhou para a parede de vidro. Do outro lado, funcionários trabalhavam sem saber que o futuro da empresa estava sendo decidido fora dali. "Se esse fundo desistir", murmurou, "acabou." O diretor assentiu. "Sem a venda não temos fôlego. Vamos precisar de empréstimo." A palavra soou como ironia cruel. O mesmo empresário que minutos antes debochava de quem precisava de ajuda, agora dependia dela. No café do prédio ao lado, o jovem sentou-se perto da janela. Pediu um café simples. Abriu o notebook e começou a escrever. Não havia pressa. Relatórios importantes não nascem da raiva, nascem da clareza. Ele listou fatos, não emoções. Interrupções constantes, desprezo público, piadas sobre dinheiro, uso da humilhação como ferramenta de liderança. Cada linha era um espelho. E o reflexo não era bonito. O celular vibrou, mensagens perdidas, ligações do empresário, do diretor, da secretária. Ele ignorou todas. Quem sempre manda raramente sabe esperar. Enquanto isso, na sala de vidro, o clima era de colapso. O empresário andava de um lado para o outro. "Se esse relatório sair assim, estamos mortos. Então talvez devêssemos mudar", disse alguém pela primeira vez. A frase caiu como um tapa. Mudar? Logo ele? O homem que sempre acreditou que medo gera resultado? Do outro lado da rua, o jovem digitou a conclusão. A empresa é lucrativa, a liderança não. Salvou o arquivo. Respirou fundo. Ainda faltava a parte mais difícil. Decidir se aquele negócio merecia continuar ou servir de exemplo. No fim da tarde, o empresário recebeu a mensagem que mais temia. Reunião extraordinária hoje, 19 horas. Presença obrigatória. Não havia assinatura. Não havia explicação. Apenas o peso da decisão. Às 19 horas em ponto, a mesma sala de vidro estava cheia novamente. Só que agora ninguém ria, ninguém interrompia. O clima era de julgamento. A tela no fundo da sala acendeu. Logo do fundo, o jovem entrou. Sem pressa, sem terno caro,
sem arrogância. O empresário tentou falar. Eu gostaria de esclarecer o que aconteceu mais cedo. O jovem levantou a mão. Agora quem escuta é você. O silêncio foi absoluto. Essa reunião não é sobre números, disse o jovem. É sobre cultura. Na tela, frases começaram a aparecer, trechos do relatório. Palavras como humilhação, medo, rotatividade, liderança tóxica. Vocês ganham dinheiro? Continuou. Apesar da gestão, não por causa dela. O empresário suava. Isso pode ser ajustado? Pode, respondeu o jovem. Mas não com você liderando desse jeito. A frase caiu como sentença. O jovem respirou fundo e fez um gesto para a tela mudar. Agora apareciam duas opções claras, frias, objetivas, como tudo que envolve dinheiro de verdade. O fundo tem duas escolhas. O empresário se inclinou para a frente desesperado. Primeira opção, continuou o jovem, desistir da compra. A empresa perde liquidez, crédito, valor de mercado. Em poucos meses, vocês estarão pedindo empréstimo para sobreviver. Alguns diretores trocaram olhares tensos. Segunda opção, disse ele. Compramos a empresa, mas a liderança muda. O empresário engoliu seco. Muda como? O jovem olhou diretamente para ele. Você sai. A sala pareceu encolher. Isso é vingança. Tentou reagir o empresário. O jovem respondeu sem elevar a voz. Não, é governança. Você me humilhou em público e mostrou exatamente como lidera quando acha que tem poder. Ele fez uma pausa curta, suficiente para doer. O fundo não investe em empresas que confundem medo com resultado. O diretor financeiro baixou a cabeça. Sabia que era o fim. Você sempre se achou grande demais para ser avaliado, concluiu o jovem. Mas hoje descobriu que ninguém está acima do julgamento. O empresário fechou os olhos por um instante. Quando abriu, a voz saiu quebrada. E se eu pedir desculpas? O jovem respondeu com precisão cirúrgica. Pedido de desculpas não apaga a cultura. A sala permaneceu muda por alguns segundos que pareceram eternos. O empresário, antes dono da voz mais alta, agora não tinha mais o que dizer. O poder que ele acreditava ter escorria pelos dedos, não com gritos, mas com regras. Vocês têm até amanhã para decidir, disse o jovem, fechando o notebook. Ou mudam a liderança, ou perdem o investimento. O empresário olhou ao redor buscando apoio. Não encontrou. Os diretores evitavam contato visual. O silêncio deles era a resposta. Isso vai destruir minha reputação, murmurou. O jovem respondeu firme. A reputação se constrói quando ninguém está olhando. E foi exatamente aí que você falhou. Ele se virou para sair. Antes, deixou a última frase cair como um veredito. Você me humilhou achando que eu não tinha poder. Agora descobriu que poder não faz barulho. A porta se fechou. O empresário afundou na cadeira. Pela primeira vez, não havia reunião para dominar, nem funcionário para interromper, nem piada para disfarçar o medo. Do lado de fora, o jovem caminhava tranquilo. O relatório já tinha cumprido seu papel. Agora, a decisão estava nas mãos de quem sempre achou que decidir era um direito, e não uma responsabilidade. Na manhã seguinte, antes mesmo do expediente começar, os diretores receberam um e-mail curto, objetivo, sem margem para interpretação. Assunto: deliberação final do fundo. O empresário abriu a mensagem com as mãos trêmulas. Após análise completa, a aquisição será realizada apenas mediante mudança imediata na liderança executiva. O coração dele acelerou. A cultura identificada representa risco alto para o investimento. Risco. A palavra que ele sempre usou para justificar humilhação, pressão e medo, agora era usada contra ele. Isso não pode estar acontecendo, murmurou. Poucos minutos depois, o conselho foi convocado. Votação rápida, sem discursos longos, sem espaço para ego. Resultado unânime. O empresário seria afastado da presidência, não por vingança, não por raiva, mas porque finalmente alguém colocou preço no comportamento. Horas depois, o jovem voltou ao prédio. Não entrou pela sala de reuniões, entrou pelo corredor comum.
Funcionários o reconheceram, mas agora os olhares eram diferentes. Respeito silencioso. Ele encontrou o diretor financeiro. A decisão foi tomada. O jovem assentiu. Então seguimos. Você poderia assumir um cargo alto aqui, sugeriu o diretor. CEO, conselho, o que quiser. O jovem sorriu de leve. Não. Meu trabalho era avaliar e corrigir. Ele explicou que o fundo compraria a empresa, reorganizaria a liderança e implantaria regras claras contra a humilhação, abuso e cultura do medo. Empresa cresce com gente respeitada, disse, não com gente com medo. E saiu como entrou, sem ostentação, sem discurso, sem precisar provar que tinha dinheiro ou poder. Meses depois, a empresa era outra, não perfeita, mas humana. A rotatividade caiu. Resultados subiram. Pessoas falavam sem tremer. Erravam sem serem humilhadas. O antigo empresário raramente era mencionado. Quando era, servia como exemplo silencioso do que acontece quando alguém confunde autoridade com arrogância. Já o jovem seguiu avaliando empresas pelo mundo, sempre discreto, sempre atento, sempre observando como líderes tratam quem não pode se defender, porque ele aprendeu cedo uma verdade simples e brutal. Quem humilha quando acha que manda, sempre esquece que um dia pode ser avaliado. Se essa história te fez refletir, curta, compartilhe e se inscreva. Aqui toda humilhação encontra sua justiça.